Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre a ação penal. Você sabia que a ação penal se divide em ação penal pública, ação penal privada e ação penal privada subsidiária da pública? Se não sabe, assiste esse vídeo. Na ação penal pública, teremos dois tipos, a condicionada e a incondicionada. Na condicionada à representação, veremos que a vítima tem que querer que o autor do crime seja denunciado pelo Ministério Público. Aqui, a vítima terá o prazo de 6 meses para realizar essa representação junto ao Ministério Público. Um exemplo de crime condicionado à representação da vítima é o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, bem como o crime de estupro de maior, previsto no artigo 213 do Código Penal. Já na condicionada à requisição do Ministro da Justiça, veremos que aqui há um ato político, pelo qual o Ministro da Justiça autoriza o Ministério Público à instauração da ação penal pública. Nessa ação condicionada à requisição do Ministro da Justiça, verificamos que são crimes que envolvem o Presidente da República. Diferente da que é condicionada à representação da vítima, que o prazo prescricional será de 6 meses, aqui nós não teremos o prazo decadencial. Já na ação penal pública incondicionada, a qual engloba a maioria dos crimes previstos no Código Penal, nós verificamos que não haverá necessidade de representação da vítima. O Ministério Público é legítimo para instaurar a ação penal pública. São alguns exemplos da ação penal pública incondicionada: o crime de homicídio, de roubo, de lesão corporal grave, de furto, de feminicídio, dentre muitos outros. Importante nós lembrarmos que a ação penal pública é de competência do Ministério Público. O promotor de justiça irá elaborar a peça acusatória denominada denúncia. Através desta peça, irá instaurar a ação penal. Já na ação penal privada, verificamos que a vítima possui uma legitimidade extraordinária, pois a mesma poderá contratar um advogado e, através deste, processar alguém por calúnia, injúria ou difamação. Esses são os melhores exemplos de uma ação penal privada. Na ação penal privada, o advogado irá elaborar a peça acusatória denominada queixa-crime. Importante lembrarmos que tanto na queixa-crime quanto na denúncia de competência do Ministério Público, ambas terão que atender os mesmos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, os requisitos intrínsecos, ou seja, a estrutura da peça acusatória, que terá que englobar a narração dos fatos, a qualificação do acusado, a qualificação do crime cometido pelo acusado e, se necessário, o rol de testemunhas. Finalmente chegamos na ação penal privada subsidiária da pública. Nesta, nós verificamos que o Ministério Público ficou inerte, não entrou com a ação penal pública no prazo previsto em lei. No artigo 46 do Código de Processo Penal, verificamos que o Ministério Público tem o prazo de 5 dias para instaurar a ação penal pública no caso de réu preso e de 15 dias para instaurar a ação penal pública em caso de réu solto. Dessa maneira, verificamos que o Ministério Público não respeitou o prazo legal para instaurar a ação penal pública, nascendo assim para a vítima a legitimidade de contratar um advogado para que este ingresse com a ação penal privada subsidiária da pública. Bom, gente, por hoje é só. Se você tiver gostado desse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like, deixa o seu comentário. Toda semana teremos vídeos novos aqui no canal. Até a próxima!